Bom dia pessoal, tudo bom? Eu mais uma vez chegando aí com mais uma resolução de uma lista de exercícios, nesse caso é a lista número 12, tá? Sobre introdução à termoquímica. Alguns alunos entraram em contato comigo, falaram sobre algumas dificuldades em relação à compreensão do conteúdo, principalmente a interpretação gráfica dos diagramas de entalpia. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à lista ou qualquer outra situação, vocês podem me procurar, estou à disposição de vocês, ok? Vamos para o vídeo. Bom, então vamos iniciar então, pessoal, com o exercício número 1. Observe o modelo e complete o quadro abaixo. É importante destacar que a entalpia, ela sempre é uma variação da energia do sistema e o calor pode ser tanto absorvido quanto liberado, tanto no processo físico quanto no processo químico. Então, na verdade, ele está tratando somente de mudanças de estados físicos. E aí, no caso, nós temos que lembrar o quê? Nós temos que lembrar sobre os processos de transição desses estados, né? Então, entre o estado sólido e o estado líquido, acontece o processo de fusão. Nesse processo de fusão, o que está acontecendo? Está acontecendo uma absorção, uma liberação de energia. Nesse caso, então, acontece uma absorção de energia, tá vendo que está aquecendo? Então, na verdade, esse processo é um processo endotérmico. Já para o processo de vaporização, entre a passagem do estado líquido para o gasoso, acontece também um processo de absorção de energia. Então, processo endotérmico também. Então, todos esses dois processos, então, o ΔH só pode ser positivo. No caminho reverso, né, no retorno, nós vamos ter o que então? Se do estado gasoso para o líquido, nós vamos ter um processo exotérmico, ou seja, vai liberar energia. Então, ΔH menor que zero, negativo. A mesma coisa acontece com o processo do estado líquido para o estado sólido, que é o processo de solidificação. Então, processo exotérmico. E aí, no caso da sublimação, a gente vai depender para que lado que ele vai. Porque a sublimação nós sabemos que é o estado sólido para o gasoso ou o gasoso para o sólido. Se for do sólido para o gasoso, então a gente vai acompanhar o sentido endo, do gasoso para o sólido exotérmico. Ficando então o processo de fusão absorvendo energia, endotérmico, ΔH maior que zero, solidificação, libera energia, exotérmico, processo, ΔH menor que zero, e assim sucessivamente, ok? Então, basicamente, o exercício aqui era para mostrar para vocês que a entalpia, que é essa energia do sistema, ela não necessariamente precisa somente ser nas reações, mas também nos processos físicos também, ok? Bom, já o exercício número 2 aqui, nós temos então uma já com uma reação química. Então aqui a gente já tem uma variação de energia, no caso ΔH, no valor de menos 572 kJ. E essa reação então é a reação de formação da água ou a reação de combustão do gás hidrogênio. Então observe vocês o seguinte, observe que essa reação ela já está balanceada. Consequentemente, nós sabemos que o ΔH é negativo, e se o ΔH é negativo, a reação só pode ser exotérmica, ou seja, libera energia. Então, qual que então é a interpretação dessa reação? A interpretação dessa reação é o seguinte, que nós temos então 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, ou seja, sendo consumido pelos reagentes, ok? E formando então 2 mols de água. E todo esse processo estequiométrico dentro da reação, nós vamos ter uma liberação de energia de 572 kJ. Nós sabemos que o valor de energia ele é proporcional aos seus coeficientes estequiométricos, ou seja, se aqui tivesse 1 mol de H2, meio mol de O2 e 1 mol de H2O,
também nós dividiríamos pela metade o valor de ΔH. Se aqui tivesse multiplicado por 2 os coeficientes estequiométricos, também deveria multiplicar também o ΔH. Tá? Então, esses coeficientes estequiométricos e o ΔH são proporcionais. É correto afirmar que a reação é exotérmica? Ok, verdadeira. Liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Na verdade, como só tem um mol aqui, então libera quanto? 572 kJ por mol de oxigênio consumido. Está errado. Letra B, exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzido. Perfeito. Então ela é exotérmica e libera 572 kJ por mol por cada 2 mols de água produzida. Perfeito. Endotérmica? Não, ΔH é positivo. Endotérmica, nesse caso não é. Então a letra C e a letra D está e a letra E está descartada. Então ela só pode ser a letra B. Ok? Então, essa aqui então nada mais é uma questão para a gente interpretar. Já número 3 ele fala o seguinte: nas reações químicas, a quantidade de calor liberado ou absorvida para transformação é denominada calor de reação. Se uma reação então nós temos então exotérmica. Então se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Bom, se ela é exotérmica, então significa o quê? ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, significa que ela está liberando energia. E ela está liberando energia na forma de calor. Então a vizinhança ganha na mesma quantidade perdida pelo sistema. Então ela está verdadeira. A endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Bom, se é exotérmica, você libera calor, na endotérmica você absorve calor para o sistema. Nós temos as reações é reagente dando os produtos, então o ΔH vai ser a variação da entalpia, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Então, o que nós temos aqui? Eu trouxe até o diagrama de entalpia para que vocês possam observar isso graficamente. Então, nós temos os reagentes com uma energia maior do que a dos produtos. Então, o calor vai ser liberado, a reação ela é exotérmica, então ΔH é negativo. Menor que zero, a número 2, perfeito. Já na número 3, ele fala endotérmica e a sua entalpia final é maior que a sua entalpia inicial. Logo, a variação da entalpia de ΔH é maior que zero. E perfeito, nós temos então que a entalpia inicial, que é os reagentes, ela é menor que a entalpia final, que é a dos produtos. Então, a sua entalpia final é maior que a sua entalpia inicial. Logo, a variação ela só pode ser maior que zero. Então, nós temos então que na questão número 3, todos os itens estão corretos. E a número 4, represente graficamente as equações químicas e indique o tipo de reação que representa, se ela é exotérmica ou endotérmica. Então é importante que vocês possam desenhar, então, o diagrama de entalpia, né? E saber quais são os patamares, se é, por exemplo, a escada subindo ou a escada descendo. Nós sabemos que o ΔH sempre é produtos menos reagentes. Então, se você tem então uma maior energia dos lados reagentes, o ΔH vai ser negativo. Nesse caso, então, NH4Cl aquoso dando NH4+, mais Cl menos, nós temos um ΔH negativo. Então, essa reação só pode ser exotérmica. Então, é a escadinha descendo, ou seja, o lado dos reagentes tem maior energia que o lado dos produtos. E aí eu tive uma pergunta, né? Pergunta, professor, mas e se fosse o inverso? E se essa reação fosse invertida? Se o NH4 mais Cl desse NH4Cl, como seria o ΔH? O ΔH também seria invertido. Essa variação de energia, ela não muda, ou seja, o valor não altera. O ΔH ele continua 15.
O negativo é que é uma reação exotérmica. Se fosse uma reação inversa, ou seja, se fosse no sentido contrário, ela também teria uma variação de 15, porém ela não deixaria de ser exotérmica e passaria a ser endotérmica, ok? Então na letra B, então nós temos aqui a formação aqui do etino, né? E aí você tem um ΔH que é positivo, ou seja, se o ΔH é positivo, a reação só pode ser endotérmica. E você vê que a energia dos reagentes ela é menor que a energia dos produtos. Bem simples, então, tranquilo, diagrama. A mesma situação, então, com a formação do CO2, com carbono. Então, nós sabemos, então, que o ΔH é negativo, ou seja, a reação só pode ser exotérmica. Logo, então, nós temos, então, que a energia dos reagentes ela é maior que a energia dos produtos. E a mesma coisa, então, na letra D, da decomposição da água, olha só. Então, a água, então, ela tendo uma reação com ΔH positivo, ou seja, só pode ser uma reação endotérmica. Ok? Então, pessoal, essa aí é a resolução número 12 da lista de exercício Introdução à Termoquímica no segundo ano. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês. Um forte abraço e valeu!